Quero meditar sobre a sua família, a minha família, à luz de comparações com outras famílias, para que a gente entenda como está a nossa família no pacote. E, a partir do que Deus fez nessas famílias, que nós compararemos aqui da Bíblia, o que, consequentemente, Deus também pode fazer na sua família. Então, esse é um resumo da pregação de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, o nome que vier na sua cabeça me responda. Quando você pensa na Bíblia num sujeito que foi abençoado, numa pessoa que foi assim moldada conforme a vontade de Deus, que pessoa você vem na sua mente aí? Davi, a maioria que falou disse Davi. Falou em Jó, falou em Daniel. Quem? José do Egito, mas o Davi predominou, né? Porque quando a gente diz assim, eu não quis induzir muita resposta, mas se eu quisesse induzir, era só eu ter perguntado, quem é, na sua opinião, na Bíblia, o homem segundo o coração de Deus? Aí, Davi. Davi realmente é esse padrão, esse paradigma, esse modelo, esse bonequinho que diz assim, pense num sujeito abençoado, porque é o único que a Bíblia recita assim, um homem segundo o coração de Deus, e a gente qualifica Davi como um homem segundo o coração de Deus. Bom, Davi pode ter sido bem abençoado, mas pense numa família amaldiçoada que Davi teve. Interessante esse trocadilho. Era um sujeito abençoado dentro de uma casa toda bagunçada. Vamos pensar de novo em família. Pense aí na primeira família que a Bíblia relata. É a família de quem? Adão. O que é que aconteceu na família de Adão? Caim matou Abel. Eu imagino que aqui não tem ninguém numa família em que um irmão matou o outro irmão. Se tem, até nessa sua, eu quero dizer que você não é único. Se tem, ou aqui, ou me ouvindo na internet, se tem, até nessa, eu quero dizer que você não é único, e até nesse padrão aí, Deus vai abençoar. Também não sei aqui quem é que tem nos seus antepassados uma mulher que foi viúva, depois foi viúva de novo, aí com medo de não ter filho, enganou o sogro, se vestiu de prostituta, teve relação sexual com o sogro também na safadeza, contratou o sexo dela por um cabrito, e ela depois teve um filho do próprio sogro. Não sei se você tem alguém assim, nessa qualidade na sua família. Ou então não sei se você tem na sua família alguém que era prostituta de profissão. Eu tenho na minha gente que foi de profissão. Não sei se você tem na sua gente que foi prostituta de profissão. O ruim de ser filmado é que a gente não pode trazer certos detalhes porque a gente não sabe o alcance disso. Mas eu tenho bem pertinho de mim alguém que custava R$3 para você passar 2 horas tendo relação sexual com ela. Não sei se você já teve isso na sua família. Não sei se na sua família já teve uma mulher amaldiçoada na sua ascendência porque ela não pertencia ao seu povo. Ela era discriminada porque ela não era do seu povo. Na verdade, ela nem podia entrar na sua família. E entrou. E também não sei se na sua família tem uma mulher que um dia se insinuou para outra pessoa e se mostrou para essa outra pessoa, enquanto o seu marido estava trabalhando, ela foi lá, como diz aqui em Pernambuco, botou uma gaia no marido com o vizinho, engravidou do marido, do vizinho, e ainda para completar, o vizinho dela mandou matar o próprio marido. Eu não sei se tem essas 4 categorias de gente na sua família, mas na de Jesus tinha essas 4 categorias de gente. Não, eu estou falando de Jesus, nos antecedentes de Jesus, na genealogia de Jesus. Então eu quero apresentar essas 3 famílias como modelo, porque são 3 famílias de 3 pessoas
fundamentais na Bíblia. O primeiro é simplesmente Adão, a primeira família, aquela que Deus mesmo procurou desenhar, né? Deus foi o pai dele. A segunda, Davi, o homem tchan, o cara segundo o coração de Deus. E a terceira é só nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, aquele que está vivo e que cuida de nós. Essas três famílias eu quero apresentar aqui como exemplos. Então vamos dar uma lida em alguns versículos que vão só pincelar isso que eu disse aqui. 2 Samuel 12, versículos 10, 11 e 12. Olha o que Deus diz para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eu farei com que na sua própria família venha o mal sobre você. Eu tomarei as suas mulheres perante os seus olhos e as darei ao seu próximo, a qual se deitará com elas à plena luz do dia. Você fez isso em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o povo de Israel à plena luz do dia. Depois desse episódio, que foi o episódio em que Deus reprovou Davi, porque Davi teve relação sexual com a mulher de um dos seus principais amigos, e o sujeito com um amigo desse está feito na vida, né? Um dos seus principais amigos, na época em que os reis vão para a guerra, Davi mandou seus generais, Urias era um dos seus generais, Urias foi para a guerra em nome de Davi, e Davi ainda teve relação sexual com Batseba, mulher de Urias. Cabra safado, a gente diria hoje, cabra safado, né? Não era para ter feito isso, mas Davi fez. Como se não bastasse, para que Davi escondesse o seu pecado, depois que descobriu que aquela relação sexual dele com Batseba gerou um menino, uma gravidez no caso, não tinha ultrassom, ele não sabia ainda que era menino ou menina, gerou uma criança, ele fez uma artimanha do tamanho do mundo e mandou matar o marido dela. Bom, Deus reprovou Davi por isso. E olha o que aconteceu na família de Davi. Vamos pensar aqui comigo, você pode montar isso comigo, se eu esquecer alguma coisa você vai lembrando. Vamos lá, Davi teve um filho chamado, aquele que perseguiu Davi, aquele que transou com todas as concubinas de Davi, Absalão. Esse sujeito, Absalão, ele simplesmente cometeu um outro assassinato dentro de casa e matou um irmão dele, porque o irmão dele transou, estuprou a irmã. Eu estou falando dos filhos de Davi, se liga aí. Um irmão de Absalão estuprou a própria irmã, Absalão matou o próprio irmão, fugiu, isso é a família de Davi, isso é a casa de Davi, fugiu, depois voltou, teve o perdão do pai, voltou, depois tomou o lugar do pai, montou um exército contra o exército do pai. Davi teve que fugir do seu próprio filho. Quando Absalão chegou em Jerusalém, Davi já tinha fugido. Para desmoralizar o pai, ele pegou todas as mulheres. Naquela época o rei podia ter várias mulheres. Ele pegou todas as mulheres de Davi que tinham ficado em casa, montou uma tenda ao ar livre e transou com todas as mulheres de Davi, para todo mundo ver. Eu não vou explicar teologicamente o que é isso por questão de tempo, mas isso é uma desmoralização hoje, e naquela época era muito maior. Depois, na perseguição, o Absalão foi morto. Davi quis chorar a morte do próprio filho e não pôde, foi repreendido pelo seu general. O general chegou para ele no quarto dele e disse: engula o choro, porque seu filho não valia nada, e você vai ter que, ao invés de chorar porque seu filho morreu, você vai ter que elogiar quem matou seus filhos. Então Davi teve que fazer a barba, se arrumar, vestir roupa de rei, cheguei lá para o povo que matou o filho dele e dizer assim: obrigado por ter matado meu filho. Não? Depois disso, outro filho de Davi mata outro filho de Davi, que foi o caso da sucessão do império, onde Salomão mata, se eu não me engano, é Adonias. É isso? Isso. Tudo isso na casa de Davi, Vamos para Gênesis 1. Eu espero que
um quarto da metade de um terço de 10% dessa mazela toda não alcance a sua casa nem a minha. Mas eu só quero dizer que isso alcançou a casa de Davi, homem segundo o coração de Deus. Gênesis 1, esse texto todo mundo sabe, Gênesis 4, versículo 8. Gênesis 4, versículo 8. Gênesis 4, versículo 8. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Ponto. Imagina que você se casa com sua mulher, as coisas estão bem, tudo caminhando ok, você cuidando do seu trabalho, sua mulher cuidando das coisas direitinho, do trabalho dela, dos afazeres dela, e num dia normal alguém chega e diz: olha, seu filho matou o seu outro filho. Por causa de quê, meu Deus? Por uma invejazinha que eles tiveram lá, por uma questão religiosa, discutiram lá por uma questão religiosa, e um perdeu a cabeça e matou o outro. Uma besteira, foi por causa de uma besteira, um matou o outro. Eu estou pegando 3 exemplos da Bíblia, eu pegaria 3.000. Né? Vamos agora para Mateus 1. Eu vou ler a genealogia de Jesus. Genealogia é o que? Antepassados. Os antepassados de Jesus. Era muito importante para um rei ter a sua genealogia bem definida, para saber se de fato aquele sujeito era de família real. E essa genealogia aqui é para dizer que Jesus era descendente de Davi, família real. No povo judeu, genealogia, não entrava mulher na genealogia, entrava só homem. Marcos José foi filho de Zé Marcos, que foi filho de Messias, que foi filho de Jesuíno, que foi filho... eu não lembro mais do resto. Entende? Mas era só homem. Não sei por que cargas d'água Mateus inventa de colocar 4 mulheres na genealogia de Jesus, porque não era regra, não entrava mulheres. Era uma questão da regra. Aí veja o versículo, Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Tamar era aquela mulher que se fantasiou de prostituta para transar com seu próprio sogro. Essa mulher entra na família de Jesus, entra na casa de Jesus. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Segunda mulher entra na história. Quem era Raabe? Vocês lembram? Em Canaã, prostituta em Canaã. Não valia nada. Entra na genealogia de Jesus. Boaz gerou de Ruth a Obed. Quem é Ruth? Estrangeira. Para nós isso não significa nada, mas para um judeu significa imunda, significa indigna, significa desleal, significa sem condições de entrar na família de nenhum judeu. Mas Mateus inventa de botar essa mulher na genealogia de Jesus, não sei para quê, mas eu sei. Boaz gerou de Ruth a Obed, isso eu já li. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Quem foi a mulher de Urias? Batseba, a protagonista daquele pecado que gerou toda aquela mazela junto com Davi, protagonista junto com Davi, na família de Davi. Bom, eu não vou continuar mais lendo, eu quero pegar só isso para dizer em nome de Jesus, agradeça a Deus por sua família. Ponto 1. A Coca-Cola fez uma propaganda agora que eu gostei, rapaz. Ela pegou um adolescente que estava na hora da mesa lá da família, adolescente ouvindo música e pensando, que danada eu estou fazendo aqui? Ela era uma roqueira, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Vocês que
já assistiram mais do que eu, me ajudem. O que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu vou embora daqui, né? Vou me matar. Né? Todo adolescente quer fugir de casa um dia, isso aí é normal. Aí de repente a mãe dessa menina chega com, parece que é com macarrão preto, com uma guitarra de ovo. Quem danado já comeu macarrão preto com guitarra feita de ovo? Ovo mal passado, inclusive. Entrega a menina vibra. E aí ela começa a olhar para o irmão que era o chato, mas o irmão que era o chato parece que cuidava de alguma coisa, e ela olha para outra pessoa que consertava o celular, e ela olha para outro sujeito, o pai, que era também outro chato, mas esse outro chato também cuidava da mãe. E aí ela diz: epa, calma aí, deixa eu continuar comendo meu macarrão preto com guitarra de ovo, porque um dia eu vou sair dessa mesmo, e essa é a minha casa. Irmãos, quantas e quantas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, ore por minha família, não é isso? A senhora mesmo acabou de dizer: pastor, minha irmã está com problema. Pastor, meu marido fez isso. Pastor, minha esposa não tem condição. Pastor, meu filho está nas drogas. Pastor, meu tio, pastor. Eu escuto isso dia após dia. Sem falar que vivemos num tempo em que parece que o desmantelamento da família não é mais algo que só pertence à natureza da ruindade humana, mas pertence agora à natureza da mídia, à natureza dos conceitos, à natureza da cultura, à natureza de tudo no mundo. Eu não assisto aqueles lixos da Globo, principalmente um que parece que é Babilônia o nome, mas um belo dia eu assisti aquilo por uns 10 segundos. 10 segundos, mas foram os 10 segundos suficientes para eu dizer: basta, que eu não vou mais assistir isso, porque foi um sujeito de cerca de 50 anos, chegando para uma moça, eu não sei o nome de ninguém, não sei, só lembro da cena, chegando para uma moça e dizendo assim para a moça: olha, possa parecer que eu sou um sujeito, com minhas palavras, um sujeito antiquado, quadrado, um sujeito que não tem, vou só, quem conta um conto aumenta um ponto, vou só florear mais aqui, um sujeito que não tem, que não está atualizado, um cara que passou, mas eu quero dizer a você que eu ainda gosto de valorizar a minha família. Interessante, né? Que a própria mídia, para mostrar uma pessoa que diz: eu gosto de valorizar a minha família, faz com que esse sujeito formule um texto do tamanho do mundo para dizer: eu sou antiquado, eu sou ultrapassado, ou seja, ele se apresenta como um sujeito defeituoso porque valoriza a família. Que contrassenso, que contrassenso. Ora, se eu valorizo minha família, se eu valorizo minha esposa, se eu valorizo minha filha, eu sou virtuoso, eu não sou defeituoso. Aí eu disse: tá bom, isso aí não presta mesmo, e eu não vou assistir isso. E se você fica na quarta, principalmente na quarta, assistindo os lixos da Globo, venha para cá para o culto, que a gente vai estudar o livro de Ageu, quarta-feira, é melhor. Então vivemos um tempo em que parece que família é algo que não tem mais valor. Estava assistindo outra reportagem falando sobre a indústria do casamento. A indústria do casamento é a indústria que mais cresce hoje, num período em que a economia brasileira está em recessão. E eu não sei quantos viram essa reportagem, foi essa semana, mas estava mostrando até drone, que é um aviãozinho não tripulável, que você faz filmagens de cima, que você pode alugar aquilo para o casamento, um bolo todo especial, uma bebida que você coloca lá a bebida, joga um negócio em cima, queima com outro negócio lá, e você pode derramar que ela não derrama, parará. Aí no fim perguntaram: e quanto custa esse casamento? E a mulher disse: olha, custa entre R$1.500 e R$2.000 por pessoa. Aí você vê quantas pessoas você quer convidar: R$1.500, R$2.000 por pessoa. Tamires fez um casamento agora para 100 pessoas, vezes R$2.000, daria quanto? 100 vezes 2.000, dá quanto? 2.000? 200? Né? 100 vezes 2, 200. 200 mil. Viu? Eu acho que você não gastou tudo isso. Mas R$200.000. E aí perguntaram a ela: mas tem gente que procura? Aí ela disse: ora, isso cresceu tantos por cento no último ano. Tem gente que procura. A filha de Gilberto Gil, a Preta Gil, fez um casamento agora que gastou milhões. Tem gente que procura, 2 milhões, não foi nem 200 mil, 2 milhões. Tem gente que procura, tem gente que procura.
Por que a indústria do casamento é a indústria que mais cresce? Porque a coisa que mais cresce hoje é o divórcio. Não é porque as pessoas estão querendo se casar mais só, é porque o divórcio se banalizou. Eu lembro a vocês que recentemente eu falei sobre um amigo que disse: crio minha filha para quando ela crescer ter dinheiro, para escolher com quem casar, para na hora que o sujeito fizer qualquer coisa, ela dá um chute na B dela e dizer: vai embora, agora me dê a chave do carro, me dê a chave do apartamento, me dê meu cartão de crédito e vá-se embora que eu não lhe quero mais não. Como se você pudesse comprar o seu marido. Então, de fato, vivemos um tempo em que o conceito de família não só pela natureza da nossa humanidade sofre, mas sofre por uma série de outras naturezas. Mas, meu irmão, não tem nada mais precioso do que sua família. Não tem nada mais precioso do que aqueles e aquelas que estão contigo. Nas horas ruins são chatos? Amém. Mas nas horas ruins também estão presentes. Quando eu olho para uma mulher super Power Ranger, que eu digo: rapaz, essa mulher foi feita por encomenda, eu olho e digo: mas a minha é mais bonita, porque a minha foi quem passou quase 3 meses sem comprar um frigeles para pagar o nosso primeiro terreno comigo, eu e ela. Os dois ganhávamos um salário mínimo cada, né? A minha foi quem foi empregada doméstica desde os 13 anos de idade e vendeu a bicicletinha dela, o sonzinho dela, e só deixou as roupas, mas vendeu tudo para dar nesse primeiro terreno que a gente comprou quando tinha 17. A minha foi quem aguentou um menino na barriga enquanto eu estava a 2.000 quilômetros de distância. Teve Marcos José sozinha, foi para o hospital andando, 2 quilômetros de casa para o hospital. A Erivaneide foi andando, a contração vinha, ela parava, ia andando de novo e foi, chegou lá, e Marcos José nasceu de parteira, porque não deu nem tempo o médico chegar. Foi ela que eu vi toda ensanguentada quando foi ter Baruque. É essa aqui quem cuidou da minha vida, cuidou da minha casa, lavou as minhas cuecas. É essa aqui quem, na hora dos últimos 20 minutos possíveis da vida de Marcos José, enquanto eu estava dando um gabinete pastoral, eu sabia que ela estava dando o suporte a ele. É essa aqui. Então, meu irmão, pode desenhar de cera e soprar o sopro da vida, não vai ser mais bonita do que a sua mulher não, porque a sua mulher é a cara, o seu marido é o cara. E se você quiser trocar por causa de bucho, todo mundo vai ter bucho um dia. Então, relaxe que bucho não constrói vida não, viu, Milanes? Fique tranquila. Bucho vem. Se não viesse agora, viria depois. E é bom que você alisa. É a nossa casa, cheia de defeitos, cheia de problemas, mas é a nossa casa. Por isso que Absalão, todo troncho da vida, quando morreu, Davi disse: era o meu filho. Vamos de novo dar uma passada nesses textos. Eu quero que você venha agora para os mesmos textos. Vamos começar de Gênesis. Os mesmos textos. Vamos para Gênesis 4, de novo. Depois que Caim mata Abel, ele é punido, lógico, ele é punido por Deus. E Deus diz: você agora está punido com a impossibilidade de estar neste lugar onde minha presença é normal, é comum. Você vai para outro lugar onde minha presença não é comum. Naquela época acontecia o seguinte: como não tinha justiça, polícia, juiz, nada disso, existia um negócio chamado vingador de sangue. Se alguém matasse Marcos José, aquele camarada podia passar ali 10, 20, 30 anos e ir para qualquer canto. Na hora que eu encontrasse, eu tinha todo o direito de matar e eu não seria punido por isso. E Caim morreria, porque muitos vingadores de sangue procurariam Caim. E ele chega para Deus, no versículo 14, e diz: hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, versículo 15, capítulo 4: portanto, qualquer que te matar, ou que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod.
ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Deixa eu ler o restante. Vamos agora para o texto de Davi, que é 2 Samuel 25, 12, 24. 12, 24. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. E ela teve um filho a quem deram o nome de... Quem foi Salomão? O descendente, o herdeiro do reino de Davi. E o Senhor o amou. E porque o Senhor o amou, mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Jedidias. Tem um significado aí que eu não vou dizer agora. Vamos seguir agora para Mateus. Não, deixa Mateus. A história de Jesus é mais conhecida. Presta atenção aqui numa coisa, irmão. O amaldiçoado do Caim, que amaldiçoou a vida de Adão e Eva, que amaldiçoou a primeira família, esse amaldiçoado foi abençoado por Deus. Deus colocou sobre ele um sinal e disse a ele: ninguém toque, por causa desse sinal, ninguém toque nele, porque ele é guardado por mim. E esse sujeito amaldiçoado e amaldiçoador se tornou um sujeito abençoado, e ele foi cumprir a sua pena, mas lá no meio do cumprimento da sua pena, ele foi honrado de novo por Deus, achou a sua esposa e experimentou o prazer de ser pai. Com certeza absoluta se arrependeu, porque teve filhos e pensou: que porcaria que eu fiz com a vida do meu pai e da minha mãe quando eu não tinha juízo. Esse Davi que se juntou com Batseba numa relação toda pecaminosa, foi dessa relação toda pecaminosa que Deus tirou o descendente dele, o Salomão, o homem mais abençoado de toda a Bíblia, se a gente for pensar em bênçãos, do ponto de vista daquilo que pode se enxergar. Salomão foi o sujeito que mais ganhou coisas de Deus. Ninguém ganhou mais coisas de Deus do que Salomão. E quem era Salomão? Salomão era o filho da desgraça. Não necessariamente o primeiro, porque o primeiro morreu, mas o filho da relação desgraçada. Quem foi Jesus, que teve na sua genealogia todo esse povo complicado? Jesus é aquele que a gente cantou agora há pouco: porque ele vive, temor não há, porque eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Quem somos nós? Nós somos pessoas que estamos imersas em famílias complicadas. Você e eu. Irmão, querido, se eu for contar as mazelas da minha casa, da casa do meu pai, se eu for falar aqui das minhas irmãs, se eu for falar do histórico dos meus irmãos, vocês vão dizer assim: pastor, eu jamais imaginava que na sua família também acontecesse essas coisas. Então, se eu fosse contar as mazelas da minha casa, você ia dizer: pastor, na sua família tem isso? Lógico que tem. Tem isso. Como tem na sua, como tem na de todos nós. Mas, irmãos, assim como aconteceu com a família de Adão, que teve um filho que matou o outro e Deus restaurou, assim como aconteceu na família de Davi, que de uma relação completamente pecaminosa Deus fez nascer Salomão, assim como vem na família do nosso Salvador, aquela quantidade de gente, que eu só falei das mulheres aqui, pela curiosidade de entrar mulheres na genealogia, mas eu falaria dos homens da família de Jesus. Assim como Deus restaurou a casa de todo esse povo, o que Deus não fará por nossa casa, Deus restaurará a nossa casa também. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão com filhos no Aníbal Bruno. Deus tirará, meu caro, tirará. Estou falando aqui para pessoas que têm filhos no crack. Deus cuidará, meu irmão. Estou falando aqui para mulheres que estão separadas. Deus cuidará. Eu não sei de que jeito, mas Deus cuidará, porque se tem alguém que tem todo o interesse do mundo de zelar por sua família, esse alguém é Deus. Muito mais preocupado com sua família do que você está Deus.
Atenção, adolescente, deixa eu falar para você. Você acha que seu pai é o pai mais chato do mundo? Relaxa, um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe. Tenha paciência. Deus te dará a sua casa, Deus te dará a sua família. E se a sua família hoje não é uma família conforme aquilo que você queria, e olha que eu só falei da minha família, hein, Arivaneide, se eu fosse entrar na sua, hein? Aí vocês iam dizer, pastor, sua família tá legal, viu? Mas Deus um dia pegou Zé Marcos, que tinha essa estrutura, Arivaneide, que tinha essa estrutura, juntou numa família que tem a estrutura que vocês conhecem. Então Deus restaura, Deus cuida, Deus faz da maldição bênção. E eu quero encerrar essa pregação com essa verdade. Deus faz da maldição bênção. Deus faz do choro riso. Deus faz da miséria prazer. Calma aí. Tenha um pouco de paciência e não desista do seu casamento. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista do seu pai. Não desista do seu irmão. A não ser e da sua mãe. A não ser que Deus diga para você outra coisa além disso que Ele está dizendo agora, e aí vai ser exceção, mas na regra, invista na sua casa, invista na sua família, porque ela é o bem mais precioso que Deus te deu.